Oi, hoje eu vou fazer um vídeo, porque é Dia dos Pais, sobre o bebê Freud e a relação dele com o pai dele. Freud mantinha com o pai dele uma relação ambígua, e isso ele escreveu nas cartas que ele trocava com o Fliess. O pai de Freud deixou para ele uma vez o livro sagrado dos hebreus, mas revestido de uma capa que se fazia na época, que ainda hoje se faz na Itália, e ele colocou um pedaço da Bíblia. E aí depois houveram muitas discussões em relação a isso, porque que um homem hebreu deixaria para o filho ler não somente o livro sagrado dos hebreus, mas o livro sagrado dos crentes, dos católicos, né? Essa relação um pouco conturbada do Freud tinha muito a ver com a relação que o próprio pai dele tinha com o casamento. Bom, continuando, essa relação um pouco conturbada dele, que tinha, né, como eu falei, a ver com o pai e o casamento, era uma relação que era complicada por causa dos dois casamentos do pai do Freud. Existem várias histórias em relação a isso, se ele realmente se separou, porque a primeira esposa dele desapareceu. A história com o Freud tem uma coisa muito interessante, que é o nascimento do Freud. Quando ele nasceu, ele foi o que a gente chama de um bebê penteado. O que é esse bebê penteado? É aquele bebê que nasce com ainda um pouco da placenta, e aí ele fica com o cabelinho todo penteado. Esse tipo de bebê era chamado um bebê sortudo. Isso era em relação aos contos do Grimm. Sabe aquele que escreveu Rapunzel, João e Maria? E o que é que tinha nesse conto? O conto dizia que chama-se Os Três Cabelos de Ouro do Diabo. Falava de uma criança que tinha nascido com sorte, que vivia coisas dificílimas, mas no final ele conseguia casar com a mulher que ele amava. Mas por pura sorte, porque ele teve que viver coisas muito, muito difíceis. E aí o Freud, então, desde bebê, era já um garotinho, um bebê sortudo, um bebê predestinado a ter sorte. E nessa história, a gente vê o quê? A gente vê o romance familiar. De que maneira essa história do Freud já foi contando, né, para o que ele veio a ser mais na frente. E aí, isso me faz pensar no que o Freud vinha fazer tanto aqui na Itália. Por que ele gostava tanto da Toscana, né? A região de Florença, em Veneza, porque ele acreditava que na formação dele, formação judaica, ele não tinha muita cultura. Então ele veio buscar aqui na Itália essa cultura que ele achava que lhe faltava. E a viagem, a questão da viagem é uma coisa muito importante para o Freud, porque ele fazia comparações que quando a gente está numa viagem, é como se a gente, sentado num trem, a gente fosse olhar as coisas do lado de fora, sempre com um olhar de estrangeiro. E isso fazia com que a gente pudesse aprender mais. Ele fez essa comparação com a própria análise, em que você, sentado, deitado, você vai falar daquilo que passa pela sua cabeça, como passavam as paisagens quando a gente estava sentado na janela do trem. Para isso, precisa sempre ter outro que escuta. E essa questão dessa viagem leva a gente a pensar em outra coisa. De que maneira a gente vai, deitado no divã, falar do romance familiar. O romance familiar do Freud é desse homem predestinado. E quando chega um bebê para conversar com a gente, esse bebê tem atrás dele um romance familiar. Nesse romance familiar, a gente vai descobrir o romance familiar dos pais, né, dos pais, dos avós. E aonde é que esse bebê vai se inserir nessa genealogia? Vamos escutar somente o bebê ou escutamos também os pais e aquilo que o bebê vem trazer para o nosso consultório? Feliz Dia dos Pais!